Vamos voltar para nossa saga aqui, respondendo o Anki. Vamos lá então, vou fazer alguns minutos, vou rodar um cronômetro e a gente testa, vê como é que fica, vê como fica o CPU, vê como fica o entendimento. Sinal de Cullen, aquela equimose periumbilical, conhecida na pancreatite, né? Mas na verdade ela não é patognomônica, nenhum desses sinais aí, o Cullen, o Fox, são patognomônicos de pancreatite, né? Eles são sugestivos de pancreatite, mas eles significam é, eles significam hemorragia retroperitoneal, não necessariamente pancreatite. Principais fatores de risco para adenocarcinoma de esôfago, né, é o Barrett, né, lesão, metaplasia intestinal, que é o Barrett, e aí adenocarcinoma no futuro. O principal fator de risco é o refluxo, né, doença do refluxo gastroesofágico, esse causado por obesidade, por exemplo, né, e outras condições que aumentam a pressão intragástrica ali, né? Mas obesidade sendo uma das mais importantes. Septélio de Bight, TRGE, obesidade, bifosfonados orais. Definição de pseudocisto do pâncreas, né? Então é uma lesão futura após a pancreatite, né? Que não é necessariamente um cisto, né? Não é uma coleção epitelizada, não é um abscesso também, né? Ali dentro tem fluido pancreático. Fluido de edema peripancreático que extravasa e forma esse pseudocisto. E coleção líquida intra ou peripancreática, não infectada, envolvida por cápsula fibrosa ou tecido de granulação, geralmente após 4 semanas de um quadro de pancreatite. Aí, se evoluir com infecção dentro dessa área, a gente consegue chamar de abscesso pancreático, né? E o grande lance é que eu tenho que adentrar ali o trato gastrointestinal com endoscópio para poder perfurar. Tem até um vídeo bonito lá no Medicurso. SOFA é o critério para avaliar a gravidade de um caso de sepse, né? Isso? O que significa exatamente? Sequential Organ Failure Assessment. É um score de disfunção orgânica em vários sistemas, beleza? E 2 ou mais pontos no SOFA fazem o diagnóstico de sepse, mas não é bem assim que diagnostica sepse, né? Não exatamente, ainda mais com as últimas discussões, né? Esse aqui eu vou modificar. Bora, deixar aqui em verdinho, eu gosto mais. E aqui estão os critérios, né? PaO2, FiO2, plaquetas, bilirrubina, cardiovascular, a pressão arterial média e depois, né, mantendo ou não a pressão arterial média usando dopamina, determinadas concentrações, escala de coma de Glasgow, creatinina e débito urinário. Quadro clínico da pneumonia por Mycoplasma pneumoniae é um quadro mais arrastado, né? Um quadro atípico, porque é um bicho atípico, produz um quadro atípico. E a gente tem na radiografia geralmente, né? Ou vai me chamar a atenção nesse sentido, o Mycoplasma pneumoniae, por estar produzindo na radiografia um padrão perilar, né? Um padrão ali da Bordetella, por exemplo, um padrão da tuberculose. Aqui ele não falou muito sobre isso, né? Então, acomete mais a pacientes de 5 a 40 anos, lembra uma virose prolongada e abre com dor de garganta, mal-estar, mialgia, cefaleia, tosse seca e febrão, né? Mas é um quadro mais arrastadão. E aqui era numa discussão de PED. Paciente de 55 anos com pneumonia adquirida na comunidade. O CURB 65 de 1. Mas ele é tabagista sem outras comorbidades. Como deve ser tratado? Onde deve ser tratado? Por ser CURB 651, vai ser tratado ambulatorialmente. Né? Ele só é tabagista. Em casa, reavaliar em 48, 72 horas. Isso daqui é mandatório. Fazer essa avaliação aqui é mandatório, né? Isso daqui não é para eu avaliar se teve ou não melhora. Isso aqui é para avaliar se há sinais de complicação. São dois pontos bem diferentes. Estranguloidose.
quadro clínico, transmissão, diagnóstico e tratamento. Bom, transmissão é através da pele íntegra, geralmente em regiões mais baixas, né? O pé, por exemplo, os dedos inferiores. O euminto penetra a pele sã. Quadro clínico aqui. Eu tenho um quadro de afetação hepática, um quadro de mal-estar generalizado, né, com quadro de afetação hepática, provavelmente uma anemia ali, e pode ser talvez uma hepatite aguda ali. Diagnóstico, para fazer o diagnóstico aqui, parasitológico de fezes, calculo eu. E o tratamento a gente viu lá que era com ivermectina. Vamos marcar. Penetração da pele. Ciclo pulmonar. Ele faz um ciclo, né? Ele faz loss. Exame de fezes. E tiabendazol ou albendazol. A gente acabou de ver que era com ivermectina. Esse aqui tem que dar uma olhadinha, né? Então vou marcar esse card com a estrelinha para poder revisar o tratamento. E aqui já está, né? Pensando em estrutura renal, identifique as estruturas. Aqui são os podócitos, essa daqui é a minha membrana basal e esse é o meu endotélio. No contexto do adenocarcinoma de próstata, o score de Gleason, que indica a gravidade e sugere conduta em relação ao estadiamento, é de 8 pontos, né? Então, a partir de 8 pontos no Gleason, eu sou obrigado a fazer a ressonância magnética, a cintilografia. Gleason é um score histopatológico, né? Então a biópsia já foi feita. Ressonância magnética e cintilografia óssea. Acredito que seja isso. Ressonância magnética, linfadenectomia pélvica e cintilografia óssea. A linfadenectomia pélvica vai ser feita independente dos achados. É porque não tem como eu estudar todos os linfonodos da pelve, né? Então essa é a decisão que a gente vai tomar quando eu tiver 8 pontos aqui, né? Acho que é esse o grande lance. Esse card é um pouco antigo aqui, né? Não é do velho de curso 23, não. Acho que eu devo ter colocado 23 quando vi esse tema caindo numa prova ou em algum outro lugar. Manejo agudo do paciente com cólica nefrética. Bom, o que a gente pode fazer? Analgesia, né? Escalonada, bonito. Fazer hidratação. Hidratação com fluidos, hidratação abundante. E avaliar, né? Buscar a causa, né? Talvez com uma ultrassonografia. Ou uma tomografia, melhor dizendo, né? Uma tomografia com contraste vai avaliar melhor se eu tenho ou não cálculos, por exemplo. O que mais que a gente pode fazer? E buscar as causas ali de hipercalcemia, buscar as causas de hipercalcemia paciente fazedor de cálculo, analgesia, terapia médica expulsiva se cálculo menor do que 10 milímetros ou intervenção urológica de urgência se maior que 10 milímetros. Só vou descobrir esse tamanho se eu fizer a tomo, né? Aí tansulocin é útil e não fazer hidratação forçada. O bicarbonato pode ajudar a dissolver o cálculo de ácido úrico, mas demora. Né? Então a gente vai fazer essas intervenções. Inclusive eu assisti um vídeo ontem de uma intervenção de uma ureterorenolitotripsia. Muito bonito, né? O cara entra lá, depois pega com uma bolsinha e puxa embora. Diante de paciente com nefrolitíase, sempre deve afastar entidades formadoras de cálculo renal, como por exemplo, uma neoplasia maligna, hiperuricemia ou hipercalciúria idiopática, bom, tem vários, hiperparatiroidismo, então, hipercalciúria idiopática, hipocitratúria, hiperuricosúria, hiperparatiroidismo primário, hiperoxaluria intestinal. E aí depois, né? Acidose tubular renal, gota e hiperuricosúria, infecção por germe produtor da urease, aqui é o nosso Proteus, né? Forma o cálculo de estruvita e cistinúria. Nódulo pulmonar solitário, qual que é a definição? Eu ter uma lesão menor do que 2 centímetros, talvez, uma lesão isolada, né? Somente uma. Menor do que 2 centímetros, se não me engano. Radiopacidade circunscrita, com
cercada de parênquima aerado normal de até 3 centímetros. Nódulos maiores que 3 centímetros são malignos chamados de massa. Vamos dar uma olhadinha só nesse detalhe. Já acabaram os cards que a gente vai fazer. A gente vai fazer 10 minutinhos só respondendo o card aqui, falando em voz alta, e depois eu vou finalizar de outra maneira. Agora eu quero dar uma olhada no nosso material aqui, PNE2, e a gente olha só esse daqui mesmo. PNE2, tuberculose e micoses e tal, eu acho que deve estar aqui, né? Então aqui dentro, aqui eu tenho os marcadores. Não quero encerrar o programa. Aqui eu tenho os meus marcadores. Tuberculose, micoses e câncer. Tá no 1? Tá no 1, cara. Câncer tá no 1, tá aqui, câncer. E aí vamos lá. Câncer de pulmão. Papapá. Tipos histológicos. Nódulo pulmonar de 3 centímetros, especulado, trata-se de um câncer de um carcinoma broncogênico, né? Olha como é o nódulo aqui. Bem especuladão mesmo, né? Uma lesão de 3 centímetros aí. Eu quero ver ele definir esse nódulo pulmonar solitário. Raramente o outro céu é diagnosticado numa fase precoce e ressecável. Tá? Vamos voltar aqui bem pro início. Em cima está falando de embolia. Eu quero ver ele falar e definir um nódulo pulmonar solitário com essa característica especificamente. Nódulo pulmonar solitário. O nódulo pulmonar solitário é definido como uma densidade radiológica circunscrita cercada por parênquima pulmonar aerado normal, que apresenta formas diversas, tamanho variando de 0 a 3 centímetros. Sabemos que a maioria dos nódulos são malignos e vão ser chamados de massa pulmonar. Exatamente o que está escrito no card, né? Não sei por que eu vim aqui contestar. É porque essa carta eu marquei com amarelo e azul aqui, então já faz bastante tempo que foi feito. Então vamos modificar ele dessa maneira aqui. De até 3 centímetros, esse é o detalhe que a gente queria. Eu vou modificar ele aqui assim também, fazendo assim. E aqui vai ser assim. Essa parte vai ser assim, certo? E vou colocar no slide adicional aqui o texto do Medicurso, né? Então esse sim, de fato, é o Medicurso 2023, que vai falar dessa maneira, né? Tamanho variando de 0,8 a 3 centímetros aqui. Pronto, beleza. Vamos deixar assim. Tá terminado esse vídeo aí, acho que o computador aguentou. Vamos ver como é que vai ficar lá. Depois eu vou finalizar aqui a responder o meu Anki. Falou.